O tema de hoje é como se livrar das dívidas, né? Um assunto que é infelizmente muito presente na vida aí de muitos brasileiros, de muitas brasileiras e também de muitos cristãos, né? Os cristãos não estão isentos disso e eu também vou falar um pouco disso aí com argumentos bíblicos, né? Porque se você está vendo aqui uma live aqui pela primeira vez ou se você está vendo aqui gravada, eu trago justamente esse conteúdo financeiro à luz da Bíblia, né? Sem nenhum viés religioso aqui. Tem pessoas católicas, tem presbiterianas, tem batista, tem pessoal da Assembleia. Então, aqui não tem nenhum viés religioso ou ficar falando de igreja de uma ou de outra. Muito pelo contrário. Aqui a gente traz assuntos ligados a finanças, baseado na Bíblia, né? Esse conhecimento que não vem de mim e sim de Deus. Eu apenas estou sendo só um canal transmitindo essas verdades para você, que se você aplicar, você vai ter como resultado uma transformação real na sua vida financeira e também, se você for praticando aí cada vez mais e mais versículos, mandamentos que a Bíblia tem, você vai melhorando a sua vida como um todo, né? Então, vamos já começar. Tema de hoje, como se livrar das dívidas, né? Com essa foto aí, muita gente toma um susto quando vê a fatura do cartão de crédito, né? Vai comprando. Quando chega a fatura, menino, eu não sabia que era tanto assim, né? Aí fica desse jeito que tá o cara da foto aí, leva um susto toda vez que vê a fatura, né? E a gente vai entender um pouquinho por que que isso acontece, né? A gente vai aprender nesse tempo aqui dessa live de hoje, vamos aprender o que são dívidas, o que é que a Bíblia fala sobre isso e talvez o mais importante para você que esteja nessa situação, ou se você está numa situação que não tem dívidas, mas conhece alguém que está endividado, você, além de mandar essa live aí para essa pessoa assistir e ver como ela pode sair das dívidas, você também vai poder orientar ela em todo esse processo, tá bom? Então, o texto base é um texto conhecido também de muitos cristãos, mas nessa vertente financeira eu acho que a gente vai abrir um pouco os olhos hoje, né? Então, esse texto aí de 2 Reis 4, de 1 ao 7, eu já trago aqui para você, que diz o seguinte, né? Para quem não conhece e para quem conhece, a história é essa aqui. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestada a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que passara ao homem de Deus, que o orientou, dizendo: Pois agora vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz, tu e teus filhos, do que restar da renda. Amém? Maravilha esse texto, né? A gente vê muito falar, né, nas pregações, nos púlpitos das igrejas, a gente escuta muito desse texto falando desse milagre sobrenatural, né, que Deus operou ali na vida dessa viúva, transbordando, né, multiplicando esse azeite, né? Naquele tempo, o azeite era um item muito valioso, né? A gente pode ver lá no tempo de Jesus também, quando eu esqueci o nome, mas eu acho que foi Maria, que queria derramar, né, que quebrou um vaso ali de alabastro, né, com unguento, com azeite, e Judas ficou: Jesus, a gente poderia ter vendido aquilo ali, e isso aí ia sustentar seu ministério por vários e vários meses, né? Então, o azeite era um item muito valioso naquela época, né? Mas então, a gente viu aqui logo no início que essa mulher estava numa situação que era uma situação de dívida, né? Justamente ela chegou ao profeta, né? Chegou se fosse nos dias de hoje, né? Chegou até o pastor e aí contou essa situação, que ela estava endividada, os credores, né? As pessoas a quem ela devia já estavam à porta,
e aí ela estava aperreada sem saber o que fazer, né? Então, para a gente começar, o que é que são dívidas, né? Dívidas, termos do dicionário, certo? É uma obrigação moral contraída em favor de um bem recebido. Joás, confundiu mais do que explicou. Calma, calma que eu vou te explicar aqui para você entender direitinho. É uma obrigação moral, eu acho que é o próximo slide que vai falar disso, em favor de um bem recebido. O que isso quer dizer? Você só deve porque recebeu alguma coisa em troca, concorda? Pode ser, sei lá, você comprou alguma coisa, né, recebeu esse bem e deu como garantia justamente fazer aquele pagamento, aquelas parcelas, ou você entregou um cheque, ou você tem uma dívida de gratidão para com a pessoa, né? Digamos que você, sei lá, você estava num momento muito aflita, ou você estava, sei lá, saiu de uma cidade para outra e ficou descoberto por algum motivo, sei lá, você foi abrigada por uma tia, por uma avó, por um amigo seu, né? E aí você tem uma dívida de gratidão, né? Você recebeu esse acolhimento em troca e aí você tem uma dívida de gratidão com aquela pessoa, né? Então, dívida só existe para aquela pessoa que recebeu alguma coisa. Toda aquela pessoa que recebe algo, ela se sente devedora. E por ser uma obrigação moral, ou seja, não necessariamente é uma obrigação legal, claro, que existe, né, nos termos de compra e venda. Você passou seu cartão, tem lá dizendo que, embora tenha sanções, né, mas é mais uma obrigação moral, né, uma obrigação ética de nós, da nossa comunidade, sempre temos como esse lema: se você comprou, pague, né? Se você está devendo alguém, honre aquele compromisso. Então, essa obrigação moral afeta muito o lado emocional, o lado psicológico, que você sabe, se você já passou por isso, ou se você tem algum amigo que está passando por essa situação, você sabe que o fator emocional, o fator psicológico, ele afeta tanto quanto o lado financeiro, né? E isso acontece justamente por isso, ó, porque é uma obrigação moral. A pessoa se sente obrigada a honrar com aquele compromisso. Mas quando ela não consegue, o que isso faz com que aconteçam alguns transtornos emocionais, né? Como o quê? Ansiedade, como insônia, a pessoa não dorme direito, né? Quem tem dívida sabe, quem fica pensando, sei lá, na minha empresa tem fornecedor tal para pagar, tem a folha de pagamento, tem o imposto, tem isso, tem aquilo. E a pessoa perde o sono por causa disso. Outras pessoas ficam agitadas, ficam nervosas e aí ficam com pressão alta, né? A pressão aumenta, pode ter até um AVC, uma estafa, coisa do tipo, né? Outras pessoas ficam deprimidas, elas chegam num nível em que ela, eu não sei mais o que fazer, e ela sente uma tristeza profunda, uma angústia profunda, e aí isso vai se agravando, entrando num quadro de depressão. Existem outras pessoas que ficam tão nervosas que, além de sofrer com todos esses problemas, também afetam o seu corpo através de gastrite, né? Gastrite chamada gastrite nervosa, né? Você fica tão estressado que seu estômago vai produzindo ali uma quantidade maior de ácido e aquilo vai afetando a parede do seu estômago, né? E opa, e algumas pessoas também, infelizmente, chegam a cometer suicídio, né? Então, por mais que a gente fale desse assunto de dívidas, por mais que seja meio que comum uma pessoa estar endividada, possivelmente você já deve conhecer alguém que está endividado, se é que você não está passando por esse momento. Mas eu quero te mostrar aqui que não é algo tão simples, existe uma gravidade nesse assunto, porque pessoas de verdade ceifam suas vidas por causa disso, né? Então, são níveis extremos, né? Numa situação que realmente a pessoa, por não saber o que fazer, ela vê como única solução isso, né? Mas você vai perceber aqui que existem várias formas de evitar as dívidas, né? E para quem está num momento como esse também, existem formas de sair desse buraco, desse momento, tá certo? Então, algumas pessoas pensam o seguinte: Joyce, eu estou em dia com todas as minhas parcelas, então eu não estou endividado, né? Endividado é aquele que está com o nome sujo, está lá no SPC, está lá no Serasa, é aquele que o banco fica ligando manhã, tarde e noite, né? Perguntando quanto é que você vai me pagar, ou coisa do tipo. Mas eu quero lhe dizer que se você está com suas parcelas em dia, meu amigo, minha amiga, você continua endividado. Se for usar aqui um termo técnico, deixa eu ver se é o próximo slide. Não é. Então,
o termo técnico que se usa para a pessoa que está endividada, na verdade, é inadimplente, que se for trazer aí a tradução do dicionário, quer dizer aquele que não honra com as suas obrigações. O que é isso? Você disse para a pessoa que ia pagar, ó, dia 30, fulano, eu vou te depositar aquele dinheiro. Como você não depositou aquele dinheiro naquela data, você não honrou com esse compromisso. E aí, o nome que se dá é inadimplente, né? Mas aqui a gente vai falar nesse sentido de dívida, aquelas compras que a gente tem, seja essas que estão para vencer, seja essas também que já venceram e que se está inadimplente, né? Mas eu quero avisar para você que se você tem um cartão de crédito, fez compra lá de uma geladeira, de um fogão, de um celular, comprou parcelado em 5, em 3, em 10, em 12, em 24 meses, você tem uma dívida sim, seu carro financiado é uma dívida, seu apartamento financiado é uma dívida sim, né? Se você não honrar, você está inadimplente, ok? Só para deixar isso bem claro para todo mundo. Então, como é que surgem as dívidas, Joyce? Como é que isso acontece? Você viu aqui também no texto dessa passagem que a gente leu logo ali no início, né? Mas, basicamente, as dívidas surgem de uma forma simplista, de duas formas. Quando a obrigação é maior do que a capacidade de pagamento. E isso pode acontecer por dois motivos. Um, a pessoa não conhece o seu limite. Então aquela pessoa vai comprando a torta direita, vai passando o cartão, vai passando o cheque, vai usando o limite do cheque especial, vai fazendo empréstimo aqui e acolá, porque ela não sabe até onde ela pode gastar. Para ela, o limite, quando topa, é quando ela passa o cartãozinho lá e o cartãozinho deu negado. Ela tira, bota outro, topa, deu negado. Então, ela, nesse momento, ela entende que topou, né? Mas até então, ela não sabe a sua capacidade, ela não sabe até onde ela pode pagar. É uma pessoa que não conhece o seu limite, ela não sabe até onde consegue ir, tá certo? E existe um outro caso, que é uma pessoa que é controlada, que tem as suas contas em ordem, mas acontece um imprevisto que faz com que a receita dela caia de forma abrupta. Por exemplo, ela está lá comprando as suas compras, está lá parcelada, está tudo direitinho, mas ela vai e perde o emprego, ou ela vai e infelizmente falece, ou ela vai e sofre um acidente, digamos que é um profissional autônomo, né? Sofreu um acidente, vai lá para a perícia, se for do CLT, né? Uma perícia do INSS, e aí a renda que aquela pessoa estava acostumada cai vertiginosamente, e as contas aí continuam. Outro exemplo prático, né, dessa questão, momento desse de pandemia. Você estava lá no seu trabalho e do dia para a noite sai um decreto, vem uma ligação, vem uma mensagem no WhatsApp dizendo que você vai ter que ser recolocado, dizendo que você vai estar de férias, dizendo que você vai diminuir a jornada de trabalho, e que você perdeu o emprego. Então, essas são coisas inesperadas que acontecem, que faz com que a sua renda caia, e porque você tem várias parcelas aí para pagar, você começa a ficar inadimplente, né? E aqui de antemão, eu já chamo a sua atenção mais uma vez, eu já falei isso em outras lives, dizendo também do cuidado que você deve ter nas suas compras parceladas, né? Quando você vai comprar, o vendedor, ele vai dizer, parcela aqui facinho, é só em 10, em 12, em 15 vezes, né? 18 vezes, bota um prazo bem longo para que você fique com a parcela bem pequena. E aí você tem que tomar cuidado no seguinte sentido, hoje eu estou com a minha condição financeira hoje, né? Estou empregada, tive um aumento agora, ou as coisas estão bem, meu marido está trabalhando, o negócio dele está dando certo, mas você não sabe o que é que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então, o problema de você comprar parcelado é esse, porque você está se comprometendo, você está dizendo lá para o cartão de crédito, né? Você está dizendo lá para a loja que vai ter que pagar essa prestação por tantos meses. E você nem sempre tem o controle, o domínio dessa renda, essa segurança da renda nos próximos meses. Olha, até para quem é funcionário público, que tem a sua estabilidade de emprego, hoje, infelizmente, não pode dizer que tem a sua estabilidade financeira, né? A gente já vê vários entes federativos, o município, o Estado, atrasando o 13º, atrasando o pagamento por vários meses, e isso vai virando uma bola de neve. Então, o problema da compra parcelada é essa, porque você não tem a segurança se vai poder honrar com aquele pagamento. Então, se você sempre fica no limite do que você ganha, né? Fica sempre com gastos e gastos parcelados, se infelizmente acontece uma situação inesperada como essa, as coisas se apertam ainda mais, né? Se complicam ainda mais. Mas, basicamente, as dívidas surgem por causa desses dois motivos, né? Daquela pessoa que não conhece o limite ou daquela pessoa que teve uma queda vertiginosa
da sua renda. Joás, e o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia tem algum assunto, né? Será que tem algum versículo que fale sobre isso e tal? A Bíblia fala sobre tanta coisa, será que tem? Sim, eu digo a você que tem. E vou ler aqui com você junto, né? Esse versículo aqui, primeiro em Deuteronômio 15:6, que diz: Porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Olha só que interessante. A gente vai ver outros textos que colaboram com esse que a gente está lendo aqui, que esse aqui de Provérbio diz o seguinte: não seja como aqueles que com um aperto de mão se empenham com outros e se torna fiador de dívidas. Se você não tem como pagar essas dívidas, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Essa aí é a questão das garantias, né? Toda dívida, né? Todo contrato, todo trato comercial exige uma contrapartida, uma garantia. E aqui justamente é dizendo o seguinte: se você não tem como honrar aquele pagamento, por que você vai correr o risco de perder o seu patrimônio, né? Lucas 14 diz: Por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar, né? A gente já falou também nesse versículo acerca do planejamento, né? Antes de você iniciar um projeto, você avaliar se você tem condições, não só de começar aquilo, mas de manter aquilo ali, né? É muito simples a gente adquirir as coisas, né? Por exemplo, você quer um carro. É relativamente fácil, você faz um empréstimo, você faz um financiamento, vai lá na concessionária, pega o carro. Mas manter o carro é mais complicado, porque você vai ter que pagar o seguro, você vai ter que pagar o imposto, né? Você vai ter que pagar a gasolina, você vai ter que pagar as revisões. Então, às vezes, a pessoa consegue adquirir o carro, mas não consegue manter ele. E isso serve para casa, isso serve para outro tipo de bem também, né? Então, antes da gente adquirir uma compra, pensar se a gente tem como manter aquele padrão, né? Romanos 13 diz que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. É o único caso que a Bíblia libera você ficar endividado. Se você quer estar em dívida com alguém, esteja na dívida do amor, sempre grato e generoso com essa pessoa. E o Provérbios 22:7, que para mim é o resumo de todos os versículos que a Bíblia fala sobre dívidas. Se eu puder dizer a você qual é o mais importante, eu diria que é este: o que toma emprestado é servo do que empresta. No texto passado aqui, né, desse slide aqui anterior, desse provérbio 26 e 27, não, desse provérbio 15:6, dizendo, Deus dizendo a toda a sua nação, né, dizendo que, olha, vocês vão emprestar às muitas nações, mas você não tomará emprestado, você vai dominar, mas não será dominado. E é justamente falando desse texto aqui, né? Não sei, não estou me lembrando agora se tem algum slide específico sobre esse texto, mas de antemão eu já te adianto que esse texto existe porque o desejo de Deus é que você não se endivide, porque Ele quer simplesmente que você sirva a Ele, que você não fique obrigado a pagar a conta de mais ninguém. Então, quando você toma um dinheiro emprestado, né, um dinheiro que não é seu, um dinheiro de terceiro, você, além de trabalhar para ter que pagar aquele valor que você tomou emprestado, você também vai ter que trabalhar para pagar os juros. E esse aí é o trabalho que deveria ser para você, todos esses meses, todos esses anos que você vai trabalhar para pagar os juros a essa pessoa, a essa instituição que te emprestou dinheiro, deveria estar sendo usufruído por você. Então, a Bíblia fala dizendo que você deve evitar essa questão do endividamento por sua proteção, para que você viva mais, para que você viva melhor, certo? Mas a realidade, né, embora tenha esses conselhos, embora a Bíblia tenha vários e vários versículos sobre finanças, e de antemão aqui já mostro para você mais uma vez o e-book que eu criei, né, nos últimos dias, eu mostrei aqui numa live, o e-book dos mais de 350 versículos sobre finanças, um e-book gratuito em que existe uma parte aqui só tratando dos versículos sobre as dívidas, né? Aqui na página, a partir da página 18, a partir da página 18 você vai ver não só esses versículos que eu falei das dívidas, mas você vai ver vários outros versículos aqui, ó, catalogados em ordem da sequência, né, que eles aparecem na Bíblia, tá certo? Para adquirir esse e-book é muito simples. Eu vou deixar o link aqui na descrição daqui do chat. Muito simples, só você clicar nesse link, vai abrir uma telinha lá para você digitar o seu e-mail e aí vai vir o e-mail lá na sua caixa pedindo para você confirmar
e aí depois de você confirmar, você vai receber esse e-book aí de forma gratuita no seu e-mail. Bacana? Então, continuando, a realidade é que existem mais de 61 milhões de brasileiros e de brasileiras que estão nessa situação, né, de CPF restrito, né, aquelas pessoas que pelo menos atrasaram uma conta aí no ano de 2009. Joás, isso é muita coisa, isso aí representa quase 40% da população. O que isso quer dizer? A cada 10 pessoas, 10 atrasaram pelo menos uma conta, né? E agora, nesse ano de 2020, com essa questão da pandemia, talvez esse número aumente aí de uma forma considerável, principalmente por causa do desemprego. Joyce, então já entendi o que é uma dívida, já entendi o que é que a Bíblia fala sobre isso, mas agora eu quero saber, meu amigo, como é que eu saio desse negócio, como é que eu, rapaz, saio dessa encrenca aí que eu entrei, né? E agora eu vou te mostrar o passo a passo que você deve tomar para poder sair das dívidas. O primeiro passo, por mais simples ou besta que alguma pessoa pode pensar, é reconhecer que está endividado. É isso mesmo. Felizmente, tem muitas pessoas que estão nessa situação do endividamento, da inadimplência, mas não tem a consciência disso. Ou seja, é aquela pessoa que está doente, mas não vai no médico porque ela não acha que está doente. O fato dela não ir no médico não quer dizer que ela está curada, né? Ela só simplesmente está se enganando, está se sabotando, né? Então, você reconhecer que tem um problema, reconhecer que está endividado, é o primeiro passo para você sair dessa situação. Porque de nada adianta eu te mostrar várias e várias estratégias para você se livrar desse problema se você não reconhece sequer que tem esse problema, tá certo? Então, reconhecer que está endividado é o primeiro passo que você deve tomar numa situação como essa. Depois, você deve conhecer bem esse problema, né? Eu aprendi na minha experiência que problemas acontecem na vida de todas as pessoas, né? Eu tenho problemas, você tem problemas, e esses problemas nunca vão deixar de aparecer, né? Por mais que você resolva um, depois vem outro, vem em outra área, e isso é natural, natural da nossa vida. O que a gente tem que entender é o seguinte, e isso eu aprendi um pouco aí na minha experiência, é que todo problema, ele para ser enfrentado, ele deve primeiro ser conhecido, né? Você deve estudar, saber como é que ele se comporta. E aqui nas suas dívidas não é diferente. Então, se o seu problema é o endividamento, para respirar e vamos conhecer como é que são essas dívidas, né? Então, eu proponho aqui que você faça uma lista para saber a quem você está devendo, né? Você pode fazer uma listinha como essa aí no seu caderno mesmo, faz na mão, tá certo? Você coloca aí o nome da dívida, você pode colocar se é o cartão de crédito, você bota cartão Master, cartão Hiper, né? Cartão Credit Card, você bota o nome que você tiver. Se for do carro, se for da casa, você vai botando o nome que tiver. Se for pessoa, você coloca o nome das pessoas. Rapaz, eu estou devendo a seu Zezinho da esquina, você bota Zezinho da esquina. Estou devendo a minha mãe, estou devendo a meu irmão, estou devendo ao meu tio. Você coloca aí todas as pessoas que você está devendo, certo? Depois, você vai colocar aí ó, o valor dessas parcelas. Quanto é que você disse que ia pagar? Quanto é que está o acordo lá que você fez? Quanto é que está a parcela? E aí você vai colocar cada valor aí, ó, certo? Vai colocar as parcelas. Você também vai colocar, ó, de lado, vai colocar a quantidade das prestações que faltam, né? Quantas prestações ainda falta para pagar? Faz esse levantamento também. Depois que você fizer isso, você multiplica só um pelo outro, né? E aí você vai saber o total que está devendo para aquela pessoa. E se você souber também da taxa de juros, é muito interessante você também colocar. Isso aí vai ser muito importante quando a gente for definir a estratégia do pagamento dessa dívida, né? Qual dessas dívidas eu vou pagar primeiro? Já eu jogo um boleto para cima e aquele que eu pegar primeiro eu pago? Não, existe uma sequência de coisas, aí a gente vai falar uns slides aí mais para frente, de uma ordem, né, que você deve tomar para que você possa liquidar essas dívidas sem ter muito prejuízo pessoal, sem fazer um grande sacrifício pessoal, tá certo? Uma coisa que eu quero te lembrar aqui também é que quando a gente faz uma conta como essa, a gente já toma logo um susto, né? Por exemplo, aí eu coloquei o apartamento, né? Poxa, Joás, eu estou devendo aqui 200 mil só do apartamento, eu vou ficar doido. Calma. Aqui é só uma projeção daquelas contas que você tem que pagar, certo? Se você também fizer da mesma forma,
pegar o teu salário e multiplicar pela quantidade desses meses, você também vai ver que vai ter um valor bem substancial, né? Por exemplo, se você recebe R$ 1.000, né? E você multiplica aí por 360 meses, você vai receber no mínimo R$ 360.000. E aí você está devendo 167 do apartamento, só para citar como um exemplo, né? Mas ao longo dos anos você também vai tendo aumentos salariais, você vai tendo os 13º, existem pessoas que recebem restituição do imposto de renda, algumas empresas pagam plano de lucros e resultados. Então, essa lista aqui não é a lista da depressão, não, né? Não é a lista de você ficar, caraca, o que é que foi que aconteceu e tudo mais, eu estou devendo horrores. E calma, é só para você fazer um mapeamento, né? Para saber qual dessas você vai pagar primeiro, né? Como é que você vai montar a sua estratégia aí de combate, de luta, para enfrentar esse desafio aí, de enfrentar esse inimigo que são essas dívidas, né? Joás, então, qual conta eu pago primeiro? Né? Você disse que tinha uma ordem. Qual que é essa ordem? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que pagar são as contas de serviços essenciais. Quais são elas? Água, luz, internet, são contas desse tipo. Joás, mas rapaz, o crédito, o cartão, a Riachuelo, a CIA, a Magazine lá, tá me ligando manhã, tarde e noite, rapaz, eu não tenho que me livrar dessa primeiro, não? Não, porque não é aconselhável, né? Por quê? Se você não consegue pagar sequer a tua água, sequer a tua luz, sequer a tua internet, né, que hoje é considerado também como um bem essencial, dificilmente você vai ter forças para pagar todas as outras contas, né? Imagina você chegar em casa, vai tomar teu banho quente lá no chuveiro e tchum, não tem mais por que cortar a tua luz. Você vai querer assistir televisão, não tem mais. Você vai querer entrar no WhatsApp, você vai querer entrar aqui na minha live aqui no YouTube, não vai poder porque não tem internet. Você vai querer lavar tua roupa, mas não tem água. Como é que fica o teu dia a dia com essa situação? Você aguenta ficar sem água por quanto tempo? Você consegue ficar uma semana, 10 dias, um mês sem isso? É muito difícil, concorda? Então, a primeira coisa que você deve pagar, por mais que você esteja devendo as outras coisas, é pagar os serviços essenciais, é garantir isso, né? Então, se você está com tudo isso em dia, show de bola, parabéns. Vamos para o próximo passo, que são aqueles que têm bens em garantia. Por que, Joyce? Porque a gente trabalha para construir patrimônio e não para a gente se desfazer de patrimônio. É bem verdade que quando a gente está numa situação de endividamento, né, quando a gente não consegue ali honrar, a gente vai ter que se desfazer de parte desse patrimônio. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas em geral a gente trabalha para manter o nosso patrimônio. Então, se a gente tem um carro, é manter o carro em dia, se a gente tem a casa, é manter a casa em dia e assim vai, tá certo? E aí, depois que você está com isso garantido, né? Você pagou o teu condomínio lá, você está com sua moradia e você está com esses serviços essenciais garantidos. Então, agora sim, o próximo passo é você pagar aquela que tem a taxa de juros mais alta, né? Ou aquela que lhe oferece um risco maior, né? Então, por isso que lá na listinha que eu pedi para você fazer, pedi para você colocar lá a taxa de juros de cada um. Que aí você pode pegar no teu contrato do consignado, você pode pegar no seu parcelamento, deve ter alguma coisinha lá falando da taxa de juros. De preferência, pega lá o CET, o custo efetivo total, né? É uma manobrazinha que as empresas financeiras utilizam, que é o seguinte: elas cobram a taxa de juros, mas existem várias outras taxinhas lá no meio que faz com que o valor que você paga por aquele empréstimo aumente. Então, às vezes você está pagando um juro de 2%, mas a financeira disse lá, não, os juros aqui é apenas 0,8%, sendo que esse 1,2 é só de taxa que ele empurrou aí para você. Então, fica atento sempre ao custo efetivo total. É esse o valorzinho que você vai anotar lá naquela planilha e é esse que a gente vai utilizar como a taxa de juros mais alta para a gente fazer esse pagamento primeiro, tá certo? Você pagou todas essas contas. Joás, eu não tenho mais dívida. Tem sim. Lembra que eu te falei lá que se você comprou parcelado, mesmo você pagando as parcelas em dia, você está com dívida da mesma forma? Pronto. Então, se você não deve mais ninguém, Joás, ó, tá bacaninha, tá show de bola, não deva ninguém, cara. Só as parcelas mesmo normal do carro, mas tá tudo em dia. Pronto. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos quitar essas dívidas tudinho. Olha, o certo, o ideal, o que eu desejo para você é que você não tenha nenhuma parcela a pagar. Olha, se você recebe, sei lá, R$ 10.000 de salário, quem quer receber 10 mil de salário,
toma posse aí dessa palavra, né? Você pega aí teu salário, que não venha nenhum desconto, nenhum empréstimo consignado, que não venha nenhum financiamento, nenhum consórcio para você pagar, que você receba aí, ó, o seu dinheiro livre todos os meses para você comprar o que quiser à vista lá sem se preocupar. Então, se você tem dívidas de maior prazo, né, está em dia com essas dívidas, vamos se esforçar para a gente também liquidar essas contas, né? Porque, como eu te falei, o problema da compra parcelada é justamente o futuro, né? Eu conheço casais que, por exemplo, eles fizeram o financiamento da casa lá em 20 anos, em 30 anos, mas aí eles pegaram para trabalhar bastante e foram adiantando parcelas e parcelas, e aí eles conseguiram quitar esse financiamento da casa em 11 anos, né? Então, você que está aí com suas parcelas em dia, também, por que não correr, trabalhar, se esforçar para se livrar disso? Olha só o tanto de juro que você vai se livrar de pagar, né? Eu acho que deve ter uma continha mais para frente em que eu mostro essa questão dos juros que você paga, né, num contrato de financiamento, num empréstimo que você faz. Então, as dívidas em dia, ela também devem ser encaradas como um problema, né, a ser resolvido. Outra questão que você deve parar para refletir é saber o que te levou ao endividamento, né? Eu te falei lá no início dizendo que a dívida acontece quando se recebe alguma coisa, né? Você recebeu alguma coisa e aí você se sente devedor, aquela obrigação moral que eu te falei. Então, você tem que refletir ao que levou ao endividamento. Eu não estou dizendo que é porque eu passei o cartão ou é porque eu não tenho dinheiro. Não. O que eu estou dizendo aqui é justamente você entender o porquê. Por que você fez aquela compra? É você entender a raiz daquela compra que você fez, certo? Dessa atitude que você tomou. Então, Joás, eu fiquei endividado e eu estou devendo aqui ao cartão, mas aconteceu porque num dia eu estava passando em frente à loja, comprei uma calça, comprei uma roupa, comprei uma bolsa, comprei um sapato, comprei um eletrônico. E aí, porque eu queria, achava aquilo bacana, e aí comprei. E aí, quando cheguei em casa ou quando vi a fatura, vi que, cara, eu não precisava comprar esse negócio. Então foi uma compra por impulso. Você estava lá, sei lá, você estava no shopping, você estava na internet, veio um pop-up aí na sua tela gigante, você estava no WhatsApp, veio uma propaganda, e aí você foi e comprou, apertou lá o dedo e comprou, né? E aí depois você viu que fez uma besteira. Você pode ter comprado também com um motivo, né, com um intuito, com um objetivo de impressionar alguém, sei lá, você quer aparentar para aquela, como é que eu posso dizer, para aquela classe social, para aquele grupo de amigos, aquelas pessoas que você está bem financeiramente, né? Por exemplo, você compra uma roupa nova, você compra uma bolsa nova, você troca de carro para mostrar para as outras pessoas de que você está progredindo, de que você está prosperando. Mas na verdade, o que essas pessoas que você quer impressionar não sabem é que você está com uma corda no pescoço, como a gente diz, você está ali com muita conta para pagar e não sabe como resolver essa situação, né? Então, o que te levou ao endividamento não foi simplesmente porque você passou o cartão, é porque você quis fazer isso com o intuito de impressionar alguém. Então, é muito importante refletir nessas causas, né? Nesses motivos, porque justamente é aí a causa do problema, né? Você pode cortar, ó, todos os seus cartões de crédito, você pode ganhar na Mega Sena e pode quitar todas as suas dívidas se você não resolver a causa do problema, que são um desses pontos aqui que eu elenquei para você, a dívida vai voltar novamente. Olhe, você pode ver aí vários famosos que ganharam milhões e milhões, seja ele cantor, seja ele ator, né, seja ele que faz propaganda aí na televisão e ganha milhões e milhões de reais, que muitos deles não conseguem administrar as suas contas. Né? E aí ficam endividados porque querem manter uma vida que não podem, ou querem manter isso por muito tempo. E não é assim que funciona. Né? Então fica muito atento à causa do que te levou ao endividamento. Nesse texto que a gente leu aqui, essa mulher sabia muito bem o que foi que levou ao endividamento dela, né? Foi justamente a morte do seu marido, né, que era o provedor, a única pessoa que trabalhava, e aí com a morte dele, ela não pôde honrar com aquele pagamento, né, com aquele compromisso. Então, ela sabia o que levou ao endividamento, né? Então, você também aí deve refletir por que que isso aconteceu. Isso não vai resolver o problema, é verdade, mas vai te livrar de que você caia, né, nessas armadilhas futuramente. Né? Se você aproveitar esse momento que você está endividado, que você está sofrendo com essa situação, que isso sirva de um aprendizado para você, um momento de você refletir, descobrir a causa, para que quando você sair dessa situação, você
ter um novo hábito, implantar um novo hábito, e aí você não enfrentar mais essa situação nunca mais, né? É o que eu desejo para você, que você saia das dívidas e não volte para elas nunca mais, tá bom? Uma coisa que eu quero te mostrar também, te apresentar, são os impulsionadores de dívidas, que aí são verdadeiros foguetes, que faz a sua dívida aí multiplicar várias e várias vezes e fazer você perder o seu sono, meu amigo, é verdade. Os impulsionadores de dívidas são a taxa de juros, né? A taxa de juros é muito boa, os juros compostos são muito bons quando a gente fala dos investimentos, né? Você ter aí o seu patrimônio multiplicado por várias e várias vezes ao longo do ano. Só que, infelizmente, a taxa de juros cobrada quando você vai comprar alguma coisa é infinitamente maior do que você conseguiria em alguma aplicação financeira, né? Isso aí eu trouxe esses dados aí do Banco Central. Você pode acompanhar também qual que é a taxa vigente hoje através desse link aí que eu estou deixando aí logo no rodapé desse quadrinho aí, né? E aqui eu quero te mostrar o seguinte, né? Que a taxa de juros vai aumentando à medida que se muda a modalidade, né? A forma do empréstimo. Você está vendo aí que o financiamento do veículo e que o crédito consignado aí para o servidor público, ou quem é do INSS, é baixinho, né? Tá, quando eu pesquisei aí, estava 1,75 ao mês, né? E é uma das dívidas mais baratas que existem, né? E isso acontece não é porque os bancos, as financeiras querem ajudar você num momento tão difícil, não. Não se engane, né? Essas pessoas, essas empresas, na verdade, vivem de vender juros, de vender dinheiro, né? Então ela sempre vai dizer para você, vai sempre ter esse apelo aí do marketing, fazendo com que você adquira empréstimo rápido, logo já, mesmo negativado, e cuide e venha, né? Mas ele não te apresenta a taxa de juros que ele cobra, né? Mas aí quem é consignado, quem tem um veículo, tem uma taxa de juros mais barata, justamente porque tem uma garantia maior, né? O financiamento do carro, do veículo, se você não pagar, o banco vai e toma aquele veículo, né? Como penhora, como quitação do débito, né? Então ele te coloca uma taxa de juros baixa, porque se você não pagar, ele toma o carro de volta. Não é essa a intenção dele, mas se precisar, ele assim vai fazer, né? O consignado não tem nem o que reclamar, já é um vínculo lá feito diretamente com a instituição pagadora, e aí você já recebe o teu salário descontado, né? E aí você tem que tomar muito cuidado, não só nas outras formas de empréstimo, mas essa mostra como é que eu posso explicar? Você não tem escolha, né, de você pagar aquela parcela ou não. Você está diminuindo o seu salário literalmente, né? Você não pega no dinheiro e devolve, é um dinheiro que já vem subtraído, né, mensalmente. Então, é bom você fazer o exercício também de ver a quantidade de dívidas que você tem, se todas elas fossem abatidas diretamente aí do teu salário mês a mês, com o quanto é que você viveria, né, para você fazer esse exercício, né? Quando a gente fica inadimplente, esses juros vão correndo. E aí é justamente essa simulação que eu fiz aqui para você, ó. Estou tomando como exemplo aqui um empréstimo, né, de 10 mil reais, né, dessas diferentes modalidades aqui. Se você passasse um mês sem pagar, né, e fosse um financiamento de veículo, você ia pagar R$ 175 diante de um valor de 10 mil reais, não parece aí ser muita coisa, né? Mas no ano, só dos juros aí já representaria R$ 2.300, já é alguma coisinha, né? Mas vamos trazer um exemplo aqui mais extremo, que é justamente o crédito rotativo, o crédito do cartão de crédito, né? Ou o cheque especial também, que está figurando aí entre um dos maiores, né, maiores vilões aí das dívidas das pessoas. Se você tivesse pegado emprestado aí, né, 10 mil reais de juros, no cheque especial você pagaria R$ 750 aproximadamente, ou 15.500 no ano. E se fosse o cartão de crédito, você ia pagar muito mais, ia pagar R$ 1.200 de juros só em um mês, ou se fosse pagar no ano R$ 35.000. Meu amigo, não é nada fácil, né? A gente não para fazer essas contas quando a gente está ali aperreado, quando estão oferecendo para a gente um empréstimo, né? Mas são exercícios que você deve fazer, tá bom? Eu quero até deixar uma dica aqui para você, que você não precisa necessariamente entender essas taxas de juros para você saber se aquele investimento é bom ou não. Tem uma forma muito simples de você saber se aquele empréstimo está caro, se aquele empréstimo está barato. É simplesmente você multiplicar aí o valor da parcela pelo prazo.
Por exemplo, se a parcela é R$ 200 e é por 10 meses, você não precisa fazer muito esforço para saber que está pegando, vai pagar, né, R$ 2.000, né? Então aí você faz a conta. Poxa, eu estou pegando quanto aqui, moço? Ah, você está pegando aqui R$ 1.200. Tá bom, eu vou pagar quanto? Ah, você vai pagar em 10 de 200. Então você vai perceber o seguinte, poxa, eu estou pegando 1.200 emprestado e vou pagar 2.000, então estou pagando 800 de juros. Pronto, é isso mesmo. É claro que a dívida tem reajustes aí ao longo do ano, mas em grossos termos, você fazer uma conta rápida aí, é isso aí. Então você vai no outro canto, rapaz, a dívida aqui é R$ 150 por 10 meses e você recebe os 1.200. Então, você, poxa, 150 por 10, então eu vou pagar 1.500 e eu estou pagando 1.200. Ah, então eu estou pagando 300 de juros, é menor do que os 800 lá que a outra empresa disse. Bacana, esse aqui está melhor. Entendeu? Então, faça esse exercício de todas as compras que você fizer parcelado, justamente para você saber aí aproximadamente quanto é que você está pagando de juro, né? Sem você ter nenhuma calculadora financeira ou coisa do tipo, tá certo? Outra coisa que você deve fazer é procurar ajuda. Eu te falei que o primeiro passo era você reconhecer que está endividado e que você precisa de uma ajuda, né? Te falei, eu acho que foi tema da nossa live anterior, dizendo justamente que Deus criou as pessoas para que elas pudessem se ajudar. Deus criou com esse propósito, né? Se Deus tivesse dado todo o conhecimento financeiro a uma só pessoa, eu garanto para você que essa pessoa seria endeusada aqui na Terra. Essa pessoa nem ia pisar no chão, porque ela é muito conhecedora dos investimentos, ela entende tudo das finanças pessoais, ela é a pessoa que resolve os meus problemas de dívida, ela é a pessoa que ensina tudo que eu devo saber sobre dinheiro, essa pessoa é o cara. Então Deus nunca faria isso com ninguém, porque essa pessoa seria idolatrada, seria endeusada aqui. Então Deus, ele distribuiu, ele deixou o seu conhecimento aí espalhado na mente de várias e várias pessoas. E essas pessoas têm que se ajudar, têm que pedir ajuda para ter acesso a esse conhecimento, né? Você possivelmente está aqui nessa live, você também aqui me acompanha, porque está precisando de ajuda de alguma forma na sua vida financeira, seja dívida, seja consumo, seja investimento, seja aumentar o seu conhecimento bíblico sobre esse assunto. Então, você não tem esse conhecimento e vem até mim para aprender, da mesma forma que eu. Quando tenho algum problema eletrônico, quando eu tenho algum problema no meu carro, quando eu tenho qualquer outra questão, qualquer algum problema para resolver, eu recorro a alguma pessoa que saiba mais do que eu. E isso aí não deve ser levado como orgulho de forma alguma. É uma forma muito natural, né? E humilde também de a gente se ajudar, né? Porque um precisa do outro, não é verdade? Olha aqui o que é que fala sobre você procurar ajuda, sobre você pedir conselhos. Olha como é interessante aqui, ó. Provérbios 1,5 diz que o sábio ouvirá e acrescentará em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha só que bacana, né? Então, quando você for fazer algum negócio, né, está pensando em fazer algum empreendimento, vai lá, procura ajuda, se aconselha, né? E aqui uma coisa interessante também é que você não deve aí sair falando do teu problema ou sair falando dos teus sonhos para qualquer pessoa não, né? Veja lá no texto que a gente leu que aquela viúva ela foi procurar uma pessoa em que ela acreditou que poderia ajudá-la. Então essa pessoa foi diretamente para o profeta e disse o que é que estava acontecendo. Ela não chegou aí espalhando na vizinhança a vida dela para todo mundo saber, não. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mantenha, né, preserve a sua identidade, preserve aí a sua situação, não se coloque em uma situação constrangedora. Procure uma pessoa que você tenha confiança, algum amigo de confiança, algum amigo de longa data, aquele amigo que durante os momentos de adversidade ele realmente se provou aí como um ombro amigo e sempre esteve perto de você no momento que você precisava. Então, pessoas como essa devem ser sim consultadas, devem ser amizades aí preservadas por longos e longos anos. Você também deve se aconselhar com pessoas que conheçam mais desse entendimento, não necessariamente que seja aí sua amiga, mas seja uma pessoa que, sei lá, você não tem aí muito vínculo, mas você precisa de uma ajuda, de um palpite, de um conselho nessa área, e por que não chegar a essa pessoa aí e perguntar? Você viu aí nos vários e vários versículos que isso é muito sábio, você se livra muito, né, de ter um prejuízo por causa disso. Então, sempre que você precisar,
procure ajuda e também ofereça ajuda. Olha só que coisa interessante também, foi porque essa viúva aí chegou ao profeta dizendo que estava passando por problemas financeiros, mas esse profeta sabia exatamente o que deveria ser feito. É tema aí dos próximos slides, mas quando uma pessoa também te pedir ajuda, né? É bom você estar preparado, é bom você parar para ouvir aquela pessoa atentamente e querer ajudar ela nessa situação, beleza? A primeira coisa que o profeta pergunta àquela mulher é: quanto é que você tem disponível? Ou seja, o que é que você tem aí dentro de casa, né? Trazendo para a nossa realidade de hoje, é justamente saber como é que andam as nossas contas, né? Quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, né? O que é que pode ser cortado, o que é que pode ser reduzido, o que é que pode ser substituído aí na sua rotina, no seu consumo. Ah, você que tem aí 250 canais aí da tua TV a cabo e está pagando aí uma mensalidade de R$ 230. Será que você não pode aí reduzir esse pacote, sei lá, para 120 canais e pagar 180? Ou quem sabe mudar para um serviço de streaming, você vai pegar a Netflix, você vai pegar a Amazon Prime ou qualquer outro aí que existe e pagar, ao invés de 200 e pouco, pagar aí, sei lá, 30, R$ 50. Você deve refletir nessas contas, isso aí serve para tudo, né? Quando você faz aí todo o seu levantamento financeiro, você deve olhar lá um a um aquele que deve ser modificado. Você tem que pensar aí de forma bem crítica, pensar fora da caixa e ver o que é que aquilo pode resolver. Você tem que se analisar e dizer, poxa, será que realmente eu preciso viver com 2 carros na garagem? Será que eu preciso viver com tanta roupa nova? Será que eu preciso comprar tanto sapato todos os meses? Só você vai poder responder a essa pergunta, né? Então, você deve saber o que é que tem disponível, como é que está a tua situação hoje. Se você não souber como é que anda a tua situação, se você não tem nenhum raio-x aí, não sabe nem para onde vai com tuas contas, a primeira coisa que você deve fazer é justamente esse mapeamento, porque ele vai servir aí de estratégia para que você pague essas contas futuramente, entendeu? Você fez aí, fez todo o seu levantamento e você percebeu que o seu problema é de renda. Existem algumas pessoas, sim, que existem dificuldades em obter renda. Realmente o problema dela é que ela tinha um emprego, mas ficou desempregada, aconteceu algum imprevisto e a renda dela caiu vertiginosamente. Então ela tem que procurar novas formas dela ganhar mais, né? E aí ela pode fazer isso utilizando as suas habilidades, né? Fazer aquilo que talvez ela faça como um hobby ou aquela habilidade que as pessoas percebem que ela faz bem feito e transformar isso em lucro, né? E aí eu citei alguns exemplos, né? Digamos que você seja bom na cozinha, por que não aí fazer brigadeiro, fazer palha italiana, fazer sobremesa, fazer quentinha, fazer qualquer coisa, né? Se você tem essa habilidade aí artística na cozinha, por que não utilizar nisso, né? Se você tem alguma habilidade de artesanato, você mexe com biscuit, com crochê, você costura, você faz, sei lá, vaso de barro, você tem alguma atividade nesse sentido, por que não transformar isso numa renda? Se você tem habilidade com venda, então, além do seu trabalho que você tem, por que não se envolver com uma nova atividade de venda para que você receba mais, né? Ou se você está com o carro aí parado na garagem, se você está com tempo livre aí, por que não também utilizar o seu carro como uma fonte de renda, né? Sendo um motorista de aplicativo aqui, por exemplo, né? Independente da forma, né, que você veja de atrair mais dinheiro, é muito importante não ter vergonha nesse momento, né? Porque só quem sabe da sua situação é você, né? E a pessoa aí que está te aconselhando a sair dessa situação. Mas você vê lá quando o profeta diz para a mulher, vai, pede vasilhas emprestadas, né? E essa mulher sai aí, ó, sai, mostrando, pedindo, né? Pedindo que lhe empreste vasilhas. E aí você vai pedir dinheiro, né? As pessoas em troca aí do produto que você está oferecendo. Então, faça isso justamente como uma estratégia para você ganhar mais dinheiro, para que você possa realizar esse sonho aí de se livrar das dívidas. Se você não está com renda lá disponível, ou se mesmo você cortando lá o que pôde, eliminando, rapaz, eu joguei minhas contas aqui no que deu, mas já ainda não dá para pagar. Pronto, então a renda virá dessas formas aí para que você ganhe mais. Depois que você levantou esse dinheiro, e só voltando aqui, tem uma outra forma aqui de você aumentar a sua renda, que é se desfazendo de algum bem. Infelizmente pode acontecer. Se você está aí com a bicicleta encostada, se você está com
um carro novo, né? Mas esse carro está financiado por muito tempo, e você quer se livrar dessa dívida, você pode trocar por um carro usado, né? Você vende, pega e troca por um carro usado. Ou você tem uma máquina fotográfica em casa, você tem um computador que não usa mais, você tem um sofá que está lá encostado. Gente, desapega desse negócio. Utiliza aí das plataformas aí, eu já utilizei várias e várias vezes para vender alguns livros, para vender algum móvel aí que eu estava comprando, né? Tira uma foto bacaninha, faz um anúncio interessante, bota um preço atrativo e fecha negócio. E bota mais dinheiro dentro de casa, né? Se você tem muita roupa aí dentro de casa, por que não também vender? Coloca no brechó aí, venda aí essa arrumo de calça que você tem, essa arrumo de bolsa, blusa, sapato que você tem, tudo que esteja em boas condições, tá certo? Só lembrando disso também, a gente só deve vender aquilo que a gente compraria, né? Aquilo que seria vendável para outra pessoa. Quando você receber aí essa bolada de dinheiro, seja através da redução dos seus gastos, ou seja, você recebendo aí mais dinheiro, é uma coisa bem óbvia que o profeta falou para aquela mulher. Ó, mulher, vai e paga a tua dívida. E por que que ele disse isso para ela, né? É curioso, porque tem pessoas que se acostumam com aquele dinheiro entrando e aí pensa, agora que o pior já passou, agora que eu estou ganhando mais, agora é o momento de eu usufruir, né? Eu já ralei tanto, eu já sofri tanto. Então vou passear, eu vou comprar um negócio aqui e tudo mais. É quando você abre o olho, quando você piscou, você se vê numa situação pior do que antes. Então, a ordem é bem clara que o profeta dá. Tá com a dívida? Fez todo um esforço, um malabarismo para conseguir levantar a renda, conseguiu esse dinheiro, cara, paga a dívida. Se livra desse negócio. Você viu lá que quem tem uma dívida é servo daquele que empresta. Então, ó, a quem você está devendo vai ficar te ligando, cara, vai ficar infernizando tua vida manhã, tarde e noite. Então, é como diz o versículo aqui, ó, já no finalzinho dizendo o seguinte, ó, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz. Gente, tem coisa que pague a paz da gente? Você poder deitar a tua cabeça aí no travesseiro e ver, cara, graças a Deus, né, que eu consegui honrar todas as minhas contas, eu não tenho mais que me preocupar com essa parcela no final do mês, eu não vou estar mais agora no meu trabalho pensando no que eu vou fazer, porque está chegando o dia 10, está chegando o dia 15, está chegando a fatura aqui do cartão e eu não sei o que eu faço, né? Então, é pegar esse montante de recursos e quitar, liquidar essa dívida o quanto antes para você ter paz. Joyce, mas aí eu vou perder dinheiro. Ó, você só está numa dívida porque você deve ter tomado aí vários e vários passos errados aí no sentido financeiro lá atrás. Então, nada mais justo do que agora você resolver essa situação e agora sim você começar uma nova vida, né? Uma coisa que eu tenho que te atentar aqui também é quando você tiver com esse montante aí, quando você tiver com esse dinheiro aí na mão, você não vai aceitar a primeira proposta que te mandarem não, né? Por exemplo, quando você fez lá a tua listinha das dívidas, digamos que você devia R$ 500 em 12 meses, devia R$ 6.000. Você trabalhou, vendeu alguma coisa que tinha em casa, você fez uma renda extra aí e conseguiu esse dinheiro. Então você não vai lá ligar, moça, eu vi aqui que eu estou devendo 6.000, então gera um boleto aqui para mim de 6.000 para pagar vocês? Não, não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Quando você for negociar, você tem que entender que dinheiro é poder. Se você está com dinheiro, você está numa posição vantajosa, certo? Frente àquela pessoa que você está devendo. Então, se a tua dívida lá era de 6.000, pode jogar pela metade. Ou menos da metade, inclusive. Você não tem nada a perder. Diz fulaninho, ó. Aqui você está dizendo que, que eu estou devendo 6.000 a você, mas olha, infelizmente eu só vou ter 2.000 aqui para te pagar. Você não vai estar mentindo não, tá certo? Você vai usar parte desse dinheiro para pagar as outras pessoas que você deve. Só, fulano, eu posso te pagar aqui com 2.000. O que é que você me diz? E aí deixa essa pessoa refletir. Aí é claro que ela vai jogar um pouquinho para cima, né? Não, você deve 6.000. Há muito tempo vai contar uma história para você, vai dizer que é tantas parcelas, não sei quantos meses. Vai ter todo um apelo emocional para que você pague aquele valor que ela está dizendo, né? Mas é aí, se você for firme, se você for mais esperto aí do que a pessoa que está te cobrando, com certeza você vai conseguir pagar dívidas num valor muito mais baixo do que você imaginava. Uma outra forma também, Joás, eu não consegui reunir um dinheiro para pagar assim a parcela toda de uma vez. É ruim? Olha, o ideal é que você já tenha o dinheiro completo, né? Seria a melhor da situação, porque você já liquidava tudo e já ia se embora. Mas se você não tem, você usa essa negociação para diminuir o valor da parcela. É claro que o cara, a empresa que você tá devendo vai esticar o prazo. Então, se você estava devendo R$ 500 em 12 meses,
talvez ele bote R$ 300, mas bote para 24 meses, dobre o prazo. Entendeu? Então é isso que você deve estar ciente. Não pense só no valor da parcela, não. Pense no valor global dessa dívida aí que você está renegociando, tá certo? Não aceite aí qualquer proposta de primeira. Sempre vá brigando de valor ao seu dinheiro, tá certo? Outra forma aí de você também diminuir o seu passivo, né, diminuir essa conta que você tem para pagar, é você fazer uma portabilidade de crédito, que nada mais é do que trocar uma dívida cara por outra dívida mais barata. Isso aí acontece, pode ser muito bem aplicado nessa questão dos financiamentos, né, dos consórcios, dos consignados, também consegue fazer, que é justamente o seguinte: digamos que a taxa de crédito no Minto, eu vou falar da portabilidade aqui, depois eu falo dessa dívida cara por barato. Mas a portabilidade de crédito ela funciona da seguinte forma: a taxa de juros, né, que um tempo atrás estava 15% por mês, certo? Agora, a dívida, essa taxa de juros agora está em 2% por mês, por exemplo. Então, você que fez o empréstimo 3 anos atrás, por exemplo, nessa taxa de 15%, você pode muito bem hoje pedir para o novo banco um novo empréstimo para que ele quite o débito anterior e ao invés de você pagar uma taxa de juros de 15%, você paga uma taxa de juros de 2%. Isso é possível sim, né? Você fazer novos contratos de financiamento por causa dessa queda da taxa de juros. Então hoje deve estar nos menores taxas aí, nos menores patamares. Então se você tem uma dívida antiga, é uma boa você fazer a portabilidade de crédito para mudar, né? Para mudar essa taxa de juros. Outra forma aqui é você trocar uma dívida cara por uma barata. Então, por exemplo, você comprou aqui no cartão de crédito. O cartão de crédito tem uma taxa de 14% por mês para você pagar. Mas você ainda tem crédito para poder fazer uma compra no consignado. Então você vai, pega esse empréstimo aí de 3% e quita esse aí de 14%. Então você está pegando um dinheiro mais barato e quitando um dinheiro mais caro, tá entendendo? Então agora que você aí, ó, pagou suas contas, graças a Deus, você vai viver em paz. O que, é que você vai fazer agora? É o que o profeta diz: vai, vende tudo que tens, fique em paz e viva do resto. Você vai viver, graças a Deus, esse turbilhão passou, esse momento de adversidade passou, e agora você vai viver do resto. Você vai aprender com esse momento de dificuldade, com essa crise aí que você passou, e agora você vai estar aí diferente, junto aí com essas outras pessoas, né? Quase 79% aí das pessoas mudaram os seus hábitos financeiros por estarem numa crise, né? Ficou naquele momento de crise e tudo mais, e aí foi forçada a mudar. O ideal é que você mude o seu hábito antes de acontecer alguma situação desse tipo, né? Mas se a crise veio aí até você, e você também pode, claro, e deve aprender com essa situação, né? Então, ó, você vai viver que, resumidamente, é o seguinte: ao invés de você trabalhar somente para pagar boleto, né, você trabalhar lá, passar um mês todo trabalhando e simplesmente ir pagando os teus boletos lá e não sobrar nada para você, você agora vai usar esse dinheiro para realizar os seus sonhos. Então você vai fazer os seus investimentos, você vai comprar aquelas coisas que você quer à vista, sem depender de crédito de outras pessoas, e aí ó, você vai viver como pouquíssimas pessoas têm vivido no nosso Brasil. Então, concluindo, né, da nossa live de hoje, eu falei pra caramba hoje, né, a gente percebeu que as dívidas podem acontecer com qualquer pessoa, né, e a Bíblia recomenda que não se endivide, né, e aqui eu listei alguns passos aí que você deve tomar para sair dessa situação e viver melhor depois que isso passar. Então, o primeiro passo é você reconhecer que tem um problema, né, depois você vai conhecer melhor esse problema, selecionar aquela dívida que você vai pagar primeiro, refletir no que te levou ao endividamento, conhecer também, né, tomar ciência dos impulsionadores das dívidas, que são os juros, né? Você procurar ajuda, procurar uma pessoa que entenda mais, né, nesse assunto que você, para que possa te ajudar nesse momento, fazer um levantamento aí das suas finanças, saber quanto é que você ganha, fazer quanto é que você gasta, e ver formas aí de reduzir e formas também de aumentar a sua renda com esse dinheiro que você vai arrecadar. A primeira coisa que você deve fazer é pagar essa dívida, né, para você poder dormir tranquilo, para você poder ter paz aí com suas finanças, não aceitando também qualquer proposta, né, sempre negociando, sempre dando valor ao seu dinheiro, fazendo também talvez uma troca, né, de uma dívida cara pela mais barata, ou fazendo uma portabilidade de crédito. E depois que você passar por tudo isso, sim, você vai viver de uma forma muito melhor. Então essas aqui são as formas que você tem
para se livrar das dívidas, né? Olha só que coisa interessante que a gente pôde extrair desse versículo aqui da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu espero que você esteja aprendendo aí sobre esse assunto e que seja realmente uma prática, né? Como é que eu posso explicar? Que seja uma realidade, né, na sua vida. Então, eu te espero na nossa próxima live, te espero no nosso próximo encontro e até mais.